Fala, meu amigo, beleza? Hoje a gente vai mostrar como que a Fundação Getúlio Vargas, a banca da FGV, cobra as questões de econometria nos principais concursos aí do Brasil. Se você quiser ver, fica aqui comigo. Mas antes disso, meu nome é Bruno Buscarioli, eu sou professor de Economia e Econometria específico para concursos, e eu tenho um curso específico de econometria para quem estiver interessado em estudar essa matéria aí para os próximos concursos que devem abrir. Então, sem mais delongas, vamos lá para as questões. A primeira questão que eu queria mostrar para vocês é essa bem recente aí do concurso de analista do Ministério Público da União, que teve uma área de perícia em economia. Questão difícil, não é fácil. Se você não souber, não fica chateado, porque é uma questão difícil. Eu mesmo tive que pesquisar, porque eu não lembrava dos detalhes disso aí. Então vamos lá. O enunciado diz: um modelo de regressão linear simples é estimado e verifica-se que uma e apenas uma das hipóteses básicas do modelo foi violada, a homocedasticidade. Se algo não é homocedástico, a gente diz que ele é heterocedástico. Isso significa que a variância do termo de erro não pode ser considerada constante. E ele faz a pergunta: nessa condição, não existe mais garantia de que os estimadores de mínimos quadrados para os coeficientes do modelo sejam, né, alternativa A, não viesados, ou seja, quando ele é heterocedástico, a gente não pode mais garantir que eles sejam não viesados, ou seja, em heterocedaticidade eles podem ser viesados? E a resposta já adianto que é não, a heterocedaticidade não muda essa propriedade. Alternativa B, a gente não pode mais garantir que eles sejam consistentes, e a resposta também é errada. A heterocedaticidade não acaba com a consistência dos estimadores. Tem a alternativa C, que é a alternativa correta. Tem a alternativa D. A heterocedaticidade não permite mais que se garanta que eles sejam endógenos. Não, a endogeneidade é outra coisa, não tem a ver com heterocedaticidade. E que eles não sejam mais definidos, também não tá. Não. Então, a resposta certa é a alternativa C, que existe uma hipótese de Gauss-Markov. Eu vou falar aqui exatamente qual que é o problema de cada um deles. Então, alternativa A, os estimadores de mínimos quadrados ordinários em heterocedaticidade continuam não viesados. Alternativa B, continuam consistentes. Alternativa C, que é a correta. A homocedaticidade é uma das hipóteses do teorema Gauss-Markov, que quando ela é violada, os estimadores do mínimos quadrados ordinários perdem a propriedade de serem os melhores estimadores lineares não viciados. Eles não são mais os mais eficientes, mas eles não se tornam viesados ou não consistentes por causa disso. É difícil, hein? Difícil isso aí. Questão D. Endogeneidades, né? A questão fala que eles deixam de ser endógenos, né? Aqui eu explico. Endogeneidade é outra coisa. Endogeneidade se refere à correlação entre as variáveis explicativas e o termo de erro, o que é uma violação de uma outra hipótese básica da regressão linear. Não está ligado à heterocedaticidade em si. E a alternativa E, a heterocedaticidade, não definidos, não existe isso. A heterocedaticidade não faz com que os estimadores sejam não definidos. Ela não impede o cálculo dos estimadores. As fórmulas ainda são válidas, o problema passa a ser as variâncias. Só para a gente lembrar, heterocedaticidade ou homocedaticidade tem a ver com a variância dos erros do modelo, né? Então, eu fiz uma estimativa de mínimos quadrados ordinários. Eu tenho os erros, né? Que a diferença é entre os pontos observados e a reta de mínimos quadrados ordinários. Se essa diferença, esse resíduo, a diferença entre a reta e esses pontos, ela é distribuída de forma normal, tem uma distribuição normal, variância zero e constante ao longo de toda a análise, ela é homocedástica. Se não é, ela é heterocedástica, né? Isso tem algumas implicações, mas não invalida completamente o método de mínimos quadrados ordinários, e foi isso que essa questão foi atrás, questão difícil. Mas não se afete com isso. Aliás, deixa eu tirar aqui. Tirei aqui a minha câmera para você ler o texto das respostas do gabarito e já vamos para a seguinte. Então, questão de 2024 da Fundação Getúlio Vargas para essa empresa de pesquisa energética. Uma questão, um cargo de analista. A alternativa aqui no caso são três afirmativas, você tem que dizer se uma, duas ou quais estão certas. Então ele faz aqui o texto explicando o que é econometria. Então ele fala: econometria é a aplicação das leis da matemática aos modelos econômicos, beleza. É por meio de premissas estatísticas e equações que os economistas fazem análise e simulações dos modelos que deveriam refletir as condições reais do mercado, ou seja, econometria é a fusão de economia, estatística e matemática, sendo usada para testar hipóteses e estimar relações econômicas. Excelente definição do que é econometria. E aí ele vai para as afirmativas e tem que dizer quais estão certas, né? Julgue e diga quais estão certas. 1.
A econometria pode ser usada para qualquer teoria, desde que ela possa ser numericamente representada para gerar um resultado coerente. É bem conceitual essa afirmativa, como são a maioria das questões de econometria, e está correto. A econometria pode ser usada para qualquer coisa que a gente consegue mapear numericamente, que a gente consegue medir. Se consegue medir, é uma variável que tem alguma influência com qualquer outra, a gente consegue usar os métodos econométricos. Então, a primeira está certa. Aí, a segunda. Um dos exemplos mais conhecidos de aplicação da econometria é a relação entre o aumento do PIB e a redução do nível de desemprego. Isso tem toda uma teoria por trás, né? Não é bem algo de econometria em si, mas é uma das grandes discussões da economia aí, esse negócio da relação entre PIB e desemprego. Na verdade, não é bem o PIB que aumenta o desemprego, né? Tem mais a ver com gasto público. Quando o governo aumenta os gastos públicos, ele tende a aquecer a economia, isso reduz o desemprego, só que gera inflação, e se o governo decide retirar os gastos públicos para reduzir, desaquecer a economia, você reduz a inflação, mas aumenta o desemprego. É uma história clássica que se tem na economia, inclusive ligada à teoria keynesiana e tal. Isso aqui eles deram como correto. Em uma análise superficial, está correto, né? A única questão é que não é exatamente o aumento do PIB, é mais gasto público. Mas, ok, dá para entender que isso está correto. Eu teria colocado correto se eu estivesse fazendo essa prova. E tem três. A econometria está se transformando graças a machine learning, que, ao oferecer novas ferramentas e técnicas, permite que os economistas modelem relações não lineares complexas, lidem com grandes volumes de dados e descubram padrões ocultos nos dados que os métodos tradicionais teriam ignorado. Isso aqui é a mais pura verdade, todas estão certas. Econometria, não existe econometria sem modelos computacionais avançados hoje. As técnicas de econometria muitas vezes são a aplicação de outras técnicas estatísticas que já existem há muito mais tempo, só que como não existia computador, não tinha como fazer na mão, ou era praticamente impossível fazer um tratamento estatístico de um grande volume de dados, fazendo cálculos de mais, menos e divisões, né? Então, a computação e o machine learning que ele coloca, e eu poderia dizer que a inteligência artificial também, os softwares de econometria evoluíram muito nos últimos anos e permitem que a gente consiga tratar um volume cada vez maior de dados e por isso todas estão corretas. Beleza. E agora vamos aqui para a última. É uma questão recente, de 2024, do concurso da Câmara de Deputados Federal. Foi a reaplicação dessa prova porque teve um problema lá na realização da prova e reaplicaram para esse cargo de consultor de orçamento e fiscalização financeira. E aí ele faz uma pergunta de VAR e VEC, que são modelos econométricos vetoriais. Então vamos lá, vamos para as alternativas, certo, verdadeiras ou falsas. Primeira, o modelo VAR deve ser usado quando as séries temporais não são estacionárias. Aqui já acabou, né? Aqui já viu que está errado. Já está errado. O modelo VAR e praticamente todos os modelos de econometria são usados com séries estacionárias. A estacionalidade é uma coisa muito importante para as análises de econometria, de estatística em geral, porque é uma propriedade. Se você regredir, fizer a regressão de séries não estacionárias, você até pode obter coeficientes que façam algum sentido, mas muito provavelmente eles vão ser espúrios. A regressão, a aplicação de técnicas estatísticas para séries não estacionárias gera, em grande parte das vezes, variáveis espúrias, não tem como garantir que elas não sejam espúrias, portanto, isso aqui está errado, isso aqui é falso. 2. A função impulso-resposta em modelos VAR permite analisar como uma variável é afetada por choques temporáveis em outra variável ao longo do tempo. Até aqui, correto. Até aqui está certinho. Mas aí ele colocou, mas essa análise não é possível em modelos VEC. Isso aqui está errado. O modelo VEC também permite fazer análise de função impulso-resposta. Eu vou mostrar ali no final como que é isso na prática. Modelo VEC ele é como se fosse uma variação do modelo VAR em circunstâncias específicas, que é a cointegração. E isso é o que se pergunta na afirmativa seguinte. Em modelos VEC, o termo de correção de erro é incorporado para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries temporais cointegradas após choques temporários, algo que não é diretamente modelado em VAR tradicionais. Isso aqui está certo, isso aqui é verdadeiro. O termo de correção de erro é incorporado para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries estacionais cointegradas. Se eu tenho duas séries cointegradas, a gente está falando de modelo VEC. De novo, avançado isso aqui, né? Não é algo muito simples, não. Colocar uma questão, isso aqui é difícil.
E por último, a decomposição da variância em modelo VAR ajuda a entender a proporção da variância de previsão de cada variável, que pode ser atribuída a choques em si mesma versus choques nas outras variáveis, uma análise que também é aplicada em modelo VEC. Isso também está correto. Existe isso da decomposição da variância no modelo VAR, em que você consegue... o modelo VAR, basicamente, você analisa uma variável de interesse dependente e várias variáveis, quantas você quiser, variáveis independentes, mas você também considera a própria variável em períodos anteriores. Por isso que ela é a parte autorregressiva, né, a variável influenciada por ela mesma em períodos anteriores, mas outras variáveis que você também quer incluir no modelo e essas outras variáveis também em períodos anteriores. Né? Então, se eu tenho um modelo autorregressivo, é ele mesmo no passado. Se eu tenho um modelo de regressão normal, tenho uma variável de interesse contra outras variáveis, o VEC junta as duas coisas, o VAR junta as duas coisas. Só que as séries têm que ser estacionárias, né? E se não forem estacionárias em primeira, no nível, a gente tem que colocá-las em primeira diferença ou segunda diferença. Mas isso é assunto avançado que a gente cobre no curso de econometria, que você, se você olhar na descrição desse curso, eu coloquei os links lá para você conhecer o nosso curso de econometria para concursos, que é uma matéria que está sendo cobrada cada vez mais para o Banco Central, tribunais de contas, o IPEA cobra bastante, o BNDES, entre tantas outras bancas que estão cobrando econometria. Por último aqui, eu coloquei para mostrar os gráficos da função resposta ao impulso. Peguei desse site, achei um exemplo bem pertinente, que mostra a influência de uma variável, aqui nesse caso, dela nela mesma, né? A questão, aqui é a parte autorregressiva da variável. Aqui, desocupação deve ser a taxa de desemprego em relação ao IPCA, aí a Selic em relação ao IPCA, aqui tem uma relação positiva, a Selic em relação ao desemprego tem uma relação negativa, e a Selic em relação a ela mesma, né? Você pode ver que esses aqui que são a série com ela mesma, você vê que existe esse mesmo comportamento, porque existe um fator aqui autorregressivo. Né? A série ela é influenciada por ela mesma no passado, com um coeficiente decrescente. Essa aqui é negativa, essa aqui também, a desocupação, essa ali que é negativa, e aí faz parte do papel do pesquisador interpretar esses resultados quando ele encontra nos vetores autorregressivos, só para vocês visualizarem como isso se dá na prática. Era isso que eu queria mostrar para vocês, obrigado por ficar no vídeo até aqui, e se quiser conhecer o curso, olha lá na descrição desse vídeo. Abraço pessoal, até a próxima, valeu!